Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Tudo certo com vocês? Vamos fazer o nosso laboratório 4.1, que é o laboratório onde a gente vai montar o nosso Windows Server Failover Cluster, ok? A gente vai montar o cluster de Windows. A gente ainda não vai colocar o SQL Server para rodar em cima desse cluster Windows. A gente vai só colocar o cluster Windows para funcionar, ok? Então, aqui eu tenho a minha máquina Jupyter e minha máquina Mars, ok? E eu tenho rodando também o meu SunAD, que é o meu controlador de domínio. Até aí, sem grandes novidades, a gente já fez isso antes. Aí, na máquina de Jupyter, eu vou testar a comunicação ou a conectividade com a máquina Mars. Ping Mars, por exemplo. Com o nome mesmo, tá? Ok? Funciona, sem grandes novidades, tá? Aí vamos ver da máquina Mars, vamos ver o caminho inverso, né? Ok, tudo funciona, basicamente, sem grandes novidades, sem grandes erros, né? Então, vou voltar lá para a máquina Jupyter. E aí o que a gente vai fazer agora? Olha só. Eu estou assumindo que você já tem pelo menos duas máquinas Windows instaladas com AD, tá? Como a gente está fazendo nos laboratórios, ok? Aí eu vou clicar aqui em Start, clicar normal mesmo, Server Manager, ok? Vou fechar isso aqui, vou em Local Server, vou clicar em Manage e vou clicar em Add Roles and Features. Aí eu vou clicar em Server Selection, vou em Jupyter, Next. Em Roles eu não vou fazer nada, eu vou em Features e clico em Failover Clustering, ok? Aí quando eu clicar em Failover Clustering, vocês vão perceber que ele seleciona outras opções também, que são dependentes do Failover Clustering, ok? Aí eu clico em Add Features, Next, Install, e deixa ele trabalhar aí o que tem que trabalhar. E você vai ter que fazer isso no outro servidor. Então, já vou conectar lá no outro e vou fazer isso também. Ok? Olha só. Fechei aqui. Iniciar. Server Manager. Local Server. Deixa eu ampliar essa tela aqui. Maximizou. Manage. Add Roles and Features. Next. Selecionou Mars, né? Next. Não é role, é uma feature na verdade. Failover Clustering. Add Features. Next. Aí eu tenho aqui os dois servidores, né? Os dois estão rodando aqui. Restart Spending. Ele vai pedir um restart. Ok? Aqui nesse servidor. Você vai ver que tem até a exclamaçãozinha aqui. Restart Spending. You must restart. Ok. A gente reinicia, não tem problema nenhum. Botão direito aqui. Na Jupyter. Restart. E Continue. Continue. Deixa ele reiniciar, ele vai com certeza pedir a mesma coisa. Aqui, ó, na 2. Beleza? Deixa ele reiniciar aí. O que tem que fazer? Show! Já reiniciou o que tinha que reiniciar aqui então. Vamos lá. Administrator. Quer dizer, Galaxy. Administrator. Ok? Então eu digitei a senha aqui nos dois. E aí, se vocês forem enxergar aqui, olha só. Se eu vier aqui em Administrative Tools, qualquer um dos servidores, tá? Não faz diferença. Vocês vão ver que agora eu tenho um Failover Cluster Manager aqui. Certo? Em cima desse Failover Cluster Manager, se eu clicar aqui, vocês percebem que agora eu tenho acesso a essa ferramenta, né? A ferramenta de administração e gerenciamento de cluster, especificamente, certo? E o que eu posso fazer aqui? Criar um cluster, certo? Eu não tenho um cluster criado ainda, vamos criar um cluster. Legal, 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 legal. Quais são os servidores que vão fazer parte desse cluster? Tá? Vai ser então Jupyter, que é o próprio. Deixa ele perceber aí, e Mars. Ok? São esses dois servidores que vão fazer parte desse cluster. Okay?
Bom, aí quando eu executar quando eu clicar em Next, você vai rodar as validações ou não preciso do suporte da Microsoft. Lembra que eu havia comentado que sempre que você cria um cluster e sempre que você faz alguma modificação significativa nesse cluster, você precisa rodar o Cluster Validate Report, ou a validação, relatório de validação do cluster. Tá? Se você precisa de suporte da Microsoft, se isso aqui é um servidor de produção oficial, sim, você tem que rodar os testes de validação. Sem esses testes de validação, sem esse reporte de validação, a Microsoft nem te dá suporte. Tá? Vamos rodar esse cara, deixa ele rodar esse cara. Rodar todos os testes ou rodar apenas os testes que eu selecionar. Ok? Isso não vai fazer diferença, vai ter que fazer tudo mesmo. Pode ser que dê uma falha ou outra aqui, porque a gente está, de novo, num laboratório, né? E isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Então, a gente volta assim que acabar. Importante, galera, enquanto eu rodo o teste, vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar de um FileShare Witness para esse cluster, certo? Lembra que eu tenho um cluster com 2 nós. 2 nós, eu não tenho como ter maioria de votos, certo? Então, o que eu preciso ter aqui? Aqui eu preciso, na verdade, definir um FileShare para ser o meu Witness, ok? O meu FileShare eu vou definir lá no servidor de AD. Tá? A boa prática não é que seja um servidor de AD, que seja, por exemplo, um servidor de arquivos, que é mais dedicado para isso, ok? Mas eu vou colocar aqui no meu servidor de AD mesmo, porque é um laboratório, certo? Ok? FileShare, coisa simples, Windows Explorer, né? Aí dentro do C2 pontos, eu vou criar uma pastinha que se chama FS Share. Aqui eu vou clicar em propriedades, vou clicar em Sharing, Advanced Sharing, vou clicar em Share. E aí daqui a pouco ele vai gerar para mim Sun AD FS Share. Ele vai gerar para mim o usuário daquele cluster. Aí eu venho aqui e coloco a permissão só para esse cara, ok? A gente já volta aqui. Vamos lá, voltar lá na Jupyter. Ver se os testes foram executados com sucesso. A gente pode clicar aqui em View Report. E aí vocês podem ver que a gente teve alguns warnings, na verdade, né, nesse teste aqui. O warning não é erro, tá, galera? E, de novo, o que aconteceu aqui, o problema que aconteceu aqui, ou o que ele considera um problema aqui, pode não ser um problema pra gente. Ele deu um warning, por exemplo, em comunicação de rede, né? É possível que essa rede seja apenas um ponto único de falha de comunicação desse cluster, né? Veja se esse ponto único ou se esse caminho único de rede é altamente disponível. Ou, como a gente está falando em termos de rede ou interface de rede, ele está perguntando se esse cara aqui por exemplo, está usando, por exemplo, 2 interfaces de rede. Um teaming, por exemplo, né? Um teaming, certo? Ok, vamos fechar isso aqui. Finish. Aí qual que vai ser o nome do nosso cluster? Esse cluster aqui eu vou chamar ele Galaxy, que eu estou chamando esse domínio todo aqui, eu estou chamando de Galaxy, né? Então eu vou chamar esse cluster aqui vou chamar esse cara aqui de CL Solar. Solar S, de Solar System, tá? Aí você precisa de um ponto único de acesso do cluster especificamente. De novo, isso não é do SQL Server, isso é só do cluster, ok? Do cluster Windows. Pois bem. Aí a gente vai colocar aqui 20. Eu vou colocar aqui pelo menos 20. Nota que ele até percebe para mim, ele coloca aqui para mim já a subnet, né, da rede, que vai até 41, certo? Beleza? Add all eligible storage, se você quiser, mas não tem nenhum tipo de storage ou nenhum disco compartilhado sendo entregue para esse cara. Então, deixa ele fazer o que ele tem que fazer, aí ele vai criar tudo o que tem que criar. Nota que o usuário que está criando esse cluster tem que ter privilégio de escrever no AD, certo? Se esse cara não tiver privilégio de escrever no AD, no DNS, não vai funcionar. Tá? O cara tem que ter privilégio para isso. Por isso que normalmente quem faz isso são administradores de Windows, não administradores de SQL Server.
mas, né, às vezes o administrador de SQL Server tem privilégio a mais. Tudo bem. Você criou com sucesso o cluster. Você criou o cluster com sucesso, certo? Aí deu um finish aqui, olha lá. SolarS Galaxy. Tá criado o nosso cluster. Ok, galera? Se vocês forem ver aqui, tem o endereço IP do recurso principal, mas a gente ainda não tem o witness, certo? Como é que a gente vai configurar esse witness aqui? Uma coisa de cada vez. cl solarsgalaxy.com. Então, aqui no file share, lembra que eu estava aqui com o servidor de AD ligado, né? Aqui no file share, ou aqui em settings, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar aqui agora o serviço de cluster que sobe aquele cluster lá. Aí o nome dele é cl solars$. Check names, veja se funciona. Object types. Em object types, a gente precisa ajustar aqui para computers, né? Para computadores também. Ok? Ok. Achou. Legal. Permite. Ok. Fechou. Sucesso. Vamos ver aqui em sharing se ele funciona. Permissões. Everyone. Eu não quero que todo mundo tenha acesso, tenha privilégio a esse cara. Ok? Todo mundo pode ter acesso de leitura, tá? Mas não de tudo, né? Aí vamos colocar aqui o account do cluster solar $. Check names, mesma coisa, object types. Preciso clicar em computers. Ok. Aí permite que ele escreva. Ok, close. Beleza, commit e era isso. Legal. Vamos lá no cluster administrator de novo. Vocês estão vendo que meu witness aqui está como none, certo? Então, eu tenho uma atribuição aqui de voto dinâmica, onde um dos nós simplesmente foi arrancado o voto. Lembra do voto dinâmico? Se eu não tenho file share witness, ele vai simplesmente assumir que um deles é voto 0 e dane-se, certo? Então, vamos lá na tela principal do cluster, né, na página inicial do cluster, e aí a gente vem aqui em More Actions. Em More Actions, a gente clica em Configure Cluster Quorum Settings. Legal. Next. Configuração avançada de quórum, tá? Aí a gente vai usar All Nodes. All Nodes todos os nós são votantes. E aí o que eu posso configurar aqui? Eu posso configurar um Disk Witness, caso eu tenha um disco entregue do storage para esses dois servidores. Um File Share Witness, que é o nosso caso, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Um Cloud Witness. Cloud Witness é se você tivesse, por exemplo, um Blob Storage aqui, e um acesso ao Azure, você podia colocar um Cloud Witness também. A vantagem do Cloud Witness é que ele nunca cai, né? Lógico, tá na nuvem, né? E do Azure não cai mesmo, porque é a melhor nuvem que existe, porque é Microsoft. Pronto, falei. Olha só, configura File Share Witness. Qual que é o caminho desse File Share, né? É sun ad fs share. Ok? Next. Beleza? Next. Finish. Beleza? Olha só. Aí ele mostra para você aqui onde que foi criado esse File Share Witness, certo? Aí se a gente clicar aqui, dá um refresh aqui, por exemplo, e clicar no FS, ó, você vai ver que ele cria uma pasta X aí. Essa pasta aí é o que o cluster está usando para arbitragem, tá? Para voto. Legal? Aí se eu clicar aqui em Nodes, olha só. Lembra, galera, que antes esse Jupyter aqui, esse voto aqui estava em 0? Pois bem, agora esse voto está em 1. Agora está certinho. Está redondinho, azeitado, bonitinho, funcionando. Né? Galera, então, só para recapitular, nesse laboratório a gente criou um cluster, Windows, certo? A gente validou esse cluster foi devidamente validado, a gente viu que tinha um warning ou outro, porque só tem um ponto de acesso de rede,
né, para esse cluster. Se a gente clicar aqui em Networks, você vê que só tem uma rede aqui. Idealmente eu tenho mais do que uma rede aqui, certo? E a gente também criou ou configurou um File Share Witness, que é o componente que a gente vai usar para ter um voto extra, para configurar, para garantir que o voto dinâmico, o quórum dinâmico funcione nesse cluster Windows. Legal? Galera, no próximo módulo a gente vai falar sobre Failover Cluster Instance, tá? Ou Always On Failover Cluster Instance. No próximo módulo a gente vai falar então especificamente sobre SQL Server instalado aqui nesse componente todo, nesse conjunto todo que a gente criou. Esse conjunto todo aqui que a gente criou, a gente vai colocar um SQL Server em cima. A gente vai colocar uma instância de SQL Server aqui em cima dessa estrutura, ok? Aguardo vocês então no módulo 5. A gente se vê lá. Abraços e ótimos estudos. Fui.